Filho, filha, respira um pouco e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Este momento da sua vida não é fruto do acaso, nem da correria, nem das forças que você achou que precisava fazer para tudo dar certo. Existe um tempo em que Deus simplesmente te pega pela mão e te coloca exatamente onde você deveria estar. Mesmo que você não tenha percebido o caminho que Ele abriu, na nossa fé, chamamos isso de providência. É quando o céu organiza silenciosamente aquilo que você jamais conseguiria organizar sozinho. Quantas vezes você tentou, insistiu, se desgastou, buscou saídas por todos os lados, e mesmo assim nada se movia e, de repente, uma porta se abriu sem barulho, sem aviso, sem esforço humano. É assim que Deus trabalha suavemente, mas com precisão. A palavra nos diz que o ser humano faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. E talvez hoje Ele esteja te mostrando que esse passo que você deu, essa situação que você está vivendo, essa oportunidade que surgiu, não são resultado da sua pressa ou da sua habilidade, mas de um cuidado divino que sempre caminhou à sua frente. No Brasil, a gente costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas a verdade é que nem tortas são essas linhas, elas só parecem confusas porque você ainda está no meio da história. Quando você olhar para trás, vai perceber que cada detalhe tinha propósito, cada atraso tinha sentido, cada silêncio tinha intenção. Nada, absolutamente nada foi desperdiçado. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe porque chegou o tempo de algo novo começar a nascer dentro de você. E esse algo novo não depende de esforço desesperado, mas de confiança. O Senhor te coloca em lugares onde você não teria chegado sozinho, para mostrar que não é pelo seu mérito, e sim pela graça. Ele abre portas que você não poderia abrir para te lembrar que é Ele quem conduz a sua missão. E Ele permite certos encontros, certas mudanças, certos sinais, para que você reconheça o céu está te guiando. Talvez você tenha achado que tudo estava parado, mas Deus estava preparando o cenário. Talvez você tenha sentido que suas orações não estavam sendo ouvidas, mas Ele estava movendo peças que você nem sabia que existiam. Quando o céu marca um momento, ninguém atrasa. Quando Deus decide abrir uma porta, ninguém fecha. Por isso, acolha este momento com humildade e esperança. Você não chegou aqui por acaso. Chegou porque Deus te trouxe. E se Ele te trouxe, é porque há algo preparado para florescer justamente agora. Justamente na sua vida. Justamente no seu coração. Abra os olhos. Abra o espírito. A porta que se abriu não é pequena. É sinal de que o céu ainda está escrevendo a sua história com amor, com intenção e com uma precisão que você só vai entender no tempo certo. Filho, quando Deus prepara um avanço na sua vida, Ele quase sempre envolve uma pessoa, não porque Ele precise, mas porque Ele quis que a nossa história fosse tecida em comunhão. Assim como Esther foi colocada no palácio para um tempo decisivo, também existe alguém que o Senhor posicionou com autoridade, sensibilidade ou acesso, para abrir um caminho que você não conseguiria abrir sozinho. Às vezes essa pessoa nem sabe por que sente uma inclinação para te ajudar, porque lembra de você no momento certo. Por que decide te dar uma oportunidade? Recomendar seu nome, estender a mão, mas no céu o motivo já está decidido. Deus a moveu. Ele toca o coração de quem Ele quer, na hora que Ele quer, para que o plano dEle avance na sua vida. E isso acontece de maneira muito mais simples do que você imagina. Pode ser uma conversa rápida depois da missa, um encontro inesperado no trabalho, uma ligação que chega quando você já tinha perdido a esperança.
Não espere que venha acompanhada de anjos ou de luzes fortes. Deus trabalha com uma sutileza que às vezes só entendemos muito depois. No Brasil, a gente costuma dizer que fulano apareceu como um anjo na minha vida. Mas a verdade é que ele não apareceu do nada. Ele foi enviado. O Senhor coloca diante de você pessoas que carregam chaves que você não tem. Portas que você não alcança. Caminhos que você não conhece. E não é porque você é incapaz. É porque no reino de Deus ninguém caminha sozinho. Quantas vezes você orou pedindo uma resposta, uma direção, uma mudança? Pois saiba que muitas dessas respostas chegam na forma de uma pessoa. Alguém que acredita em você quando você duvida de si mesmo. Alguém que abre um espaço quando você já estava cansado de bater. Alguém que reconhece o seu valor quando outros não viram nada. Essa pessoa carrega um pedaço do seu milagre, uma parte da sua história que Deus confiou a ela. Por isso, não ignore os encontros que parecem pequenos. Deus pode estar tecendo um movimento muito maior do que você enxerga agora. Permita que seu coração fique atento. A pessoa que Deus preparou pode já estar a caminho, pode já estar próxima, pode até já ter cruzado com você sem que você percebesse. Mas quando chegar a hora certa, você vai sentir que algo se alinha, que a conversa flui, que a porta abre, que as coisas começam a se mover. Não é coincidência, é cuidado, é propósito, é Deus. Discretamente, aproximando o coração certo para tocar a sua vida no momento exato. Filho, muitas das grandes viradas da nossa vida começam de maneira tão simples que, na hora, nem percebemos o valor do que está acontecendo. Deus raramente anuncia um milagre com trombetas. Ele prefere agir no silêncio das pequenas coisas. É assim desde a Bíblia. O encontro de Rebeca com o servo de Abraão aconteceu à beira de um poço, num momento totalmente comum, mas se tornou um passo decisivo na história da salvação. E do mesmo modo, os encontros que hoje parecem normais para você podem carregar um peso espiritual enorme. Às vezes é só uma conversa rápida na porta da igreja. Uma pessoa nova no grupo de oração, um colega que senta ao seu lado no ônibus, um sorriso que surge quando você estava precisando de força. Nada disso parece extraordinário, mas no coração de Deus há uma intenção profunda. Ele costura propósitos dentro da rotina, transforma gestos simples em respostas completas e coloca pessoas no seu caminho bem no instante em que você achava que tudo estava parado. No Brasil, quantas histórias ouvimos de alguém que encontrou seu futuro sócio enquanto tomava um café? Conheceu o grande amor da vida numa fila de banco. Encontrou uma porta de emprego aberta através de uma conversa casual. A gente chama de sorte, mas o céu chama de providência. E talvez você já tenha vivido momentos assim só hoje. Olhando para trás, percebe que aquilo não foi coincidência. Deus trabalha muito nesses detalhes que escapam da pressa humana. A verdade é que o sobrenatural costuma entrar na nossa vida com aparência de normalidade. Deus fala por meio de um conselho simples. Confirma algo no seu coração por meio de uma frase rápida. Ilumina uma direção através de uma conversa que parece aleatória. Só que, por trás disso, existe um movimento espiritual real. Há encontros que mudam o rumo da nossa história, mas começam tão discretos que parecem apenas mais um dia comum. Por isso, abra os olhos e o coração. Aprenda a perceber quando Deus está te mostrando algo que, humanamente, você não valorizaria. Talvez a mudança que você espera chegue de forma tranquila, sem impacto, sem espetáculo. Talvez o início da sua virada já tenha acontecido e você ainda não percebeu. O céu não precisa de barulho para agir. A graça entra suave e quando você menos espera,
aquilo que parecia pequeno se revela como ponto de virada que você tanto pediu. Assim como no poço de Rebeca, pode ser que o seu próximo encontro simples seja a porta para uma nova estação da sua vida. Confie, Deus já está movimentando o invisível dentro do aparente comum. Filho, eu sei que existem fases da vida em que parece que tudo o que você faz é lutar. Você ora, insiste, tenta de novo, recomeça, se desgasta, segura as pontas para não desmoronar. E mesmo assim nada muda e dá uma sensação estranha, como se Deus estivesse em silêncio, como se o céu tivesse fechado as cortinas. Mas a verdade é exatamente o contrário. É nas fases mais dolorosas que Deus está trabalhando mais profundamente dentro de você, no reino de Deus. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada batalha, cada noite mal dormida, cada oração repetida com cansaço, cada desânimo que você venceu só por amor, tudo isso se torna matéria-prima para uma graça maior. A gente aprende isso olhando para a vida de Santa Mônica, que chorou durante anos pela conversão do filho. Santo Agostinho, ela não via nada acontecer. Parecia que seu esforço era inútil, mas cada lágrima era uma semente. Quando a primavera chegou, veio tão forte que transformou não só a vida dele, mas a história inteira da igreja. Muitas vezes, Deus permite demorarmos porque Ele está nos preparando para reconhecer o valor do que virá. Se chegasse rápido, talvez você não percebesse, não daria importância. Não estaria maduro para sustentar o que pediu. O sofrimento, embora ninguém deseje, ensina coisas que somente Ele consegue ensinar: profundidade, empatia, paciência, discernimento, força interior. Quando você atravessa longas tempestades, seu coração aprende a distinguir o que realmente importa, e essa clareza será essencial para quando Deus enviar as oportunidades e as pessoas certas. No Brasil é comum ouvir alguém dizer: foi difícil, mas foi nessa dificuldade que eu virei, gente. E espiritualmente é parecido. A dor lápida, afina a sensibilidade para Deus, quebranta o orgulho, ensina dependência, arruma o coração. Enquanto você pensava que tudo estava parado, Deus estava moldando você. Ele não atrasou nada. Ele estava te fortalecendo para que, quando a porta se abrisse, você não apenas entrasse, mas permanecesse firme lá dentro. Há lutas que parecem intermináveis, mas são exatamente elas que te preparam para reconhecer o enviado de Deus, para valorizar a ajuda que Ele vai mandar, para entender o tempo certo. Se não fosse a dor, você talvez não reconheceria o milagre. Se não fosse a espera, você talvez não reconheceria o presente. Deus está usando cada capítulo difícil para te alinhar com o capítulo de vitória que vem depois. E quando esse capítulo chegar, você vai olhar para trás e perceber que nada foi em vão. Cada lágrima construiu maturidade. Cada luta construiu coragem. Cada atraso construiu capacidade. Deus não desperdiça guerra nenhuma. Tudo aquilo que te feriu está te preparando para aquilo que te espera. Confia, a dor não é o fim. É o terreno onde Deus está plantando algo que florescerá no tempo perfeito. Filho, existe algo muito bonito na forma como Deus trabalha com a autoridade e a influência das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes você pensa que precisa fazer tudo sozinho, que depende apenas do seu esforço, da sua habilidade, da sua coragem, mas no plano de Deus, a graça não caminha isolada. Ele costuma levantar alguém que tem acesso, voz, posição ou influência para abrir portas que você não conseguiria abrir. Não porque você é incapaz, mas porque no reino de Deus ninguém cresce sem comunhão.
Olhe para a história de Neemias. Ele tinha visão, tinha fé, tinha coragem. Mas a reconstrução dos muros de Jerusalém só começou de verdade quando o rei Artaxerxes colocou sua assinatura, liberou recursos e abriu caminhos que Neemias jamais teria alcançado por conta própria. E Neemias não perdeu nada com isso, pelo contrário. A autoridade do rei se tornou confirmação do chamado que Deus já tinha colocado no seu coração. É assim que Deus trabalha. Ele posiciona pessoas em lugares estratégicos. Dá a elas influência. Coloca respeito sobre seus nomes. Não apenas para o benefício delas, mas para que sejam instrumentos de avanço para aqueles que Ele escolheu ajudar. Aqui no Brasil, vemos muito isso acontecer de forma concreta. Às vezes uma pessoa simples passa a vida toda batalhando e, de repente, encontra alguém que acredita. Alguém que abre uma porta. Alguém que diz uma palavra no momento certo. Alguém que usa a sua posição para que o outro tenha uma chance. E quando perguntamos como isso aconteceu, ouvimos sempre a mesma resposta. Foi Deus. Foi Deus mesmo. Porque a influência, quando colocada nas mãos certas, se torna bênção. E quando está nas mãos erradas, se torna peso. O Senhor tem todo o cuidado em preparar primeiro o coração, antes de liberar esse tipo de ajuda. A pessoa que Ele envia não vem para te controlar, manipular ou te aprisionar com favores. Não. A influência que vem de Deus liberta, impulsiona, encoraja, sustenta. Ela te faz crescer sem roubar a sua identidade. Ela te ergue sem te diminuir. Ela te ajuda sem te possuir. É por isso que, quando Deus escolhe alguém para te apoiar, essa pessoa não vai te pedir para sacrificar seus valores. Não vai te afastar da fé. Não vai te tirar da igreja. Não vai querer te moldar a imagem dela. Ela vai te ajudar a chegar onde Deus quer que você chegue. E veja, às vezes essa influência não vem de alguém importante aos olhos humanos. Pode ser uma professora que acredita em você, um patrão que enxerga o seu potencial, um sacerdote que te acompanha com carinho, um amigo que faz a ponte certa, alguém que te dá aquele empurrãozinho que muda tudo. O importante não é o cargo, é a unção, é o sopro de Deus por trás da atitude. A autoridade que abre caminhos é aquela que vem acompanhada de paz. Se Deus colocou alguém na sua vida com essa função, você vai sentir isso não como peso, mas como alívio, não como controle, mas como direção, não como humilhação, mas como confirmação. E quando essa ajuda chegar, não estranhe, você não está sendo favorecido de maneira injusta. Está sendo alcançado por uma graça que Deus já tinha preparado muito antes. Você fez a sua parte. Lutou, esperou, se manteve fiel. Agora Deus usa quem Ele quiser para te levar onde você não poderia chegar sozinho. Porque no fim das contas, não é sobre a influência da pessoa, é sobre o amor de Deus por você. É sobre o cuidado dEle, te movendo adiante. Usando gente comum para realizar obras extraordinárias na sua vida. Filho, é fundamental que você saiba reconhecer quando Deus está trazendo alguém especial para o seu caminho. Às vezes, quando uma pessoa aparece em nossas vidas, não conseguimos enxergar logo de cara o impacto que ela pode ter. A gente tende a achar que tudo deve ser grandioso, com sinais, grandes acontecimentos ou algo extraordinário. Mas, muitas vezes, o agir de Deus é discreto. Ele coloca pessoas em nossa vida de forma simples, sem muito alarde, mas com um propósito profundo. É por isso que o discernimento é tão importante. Não é qualquer pessoa que Deus envia para você. E nem toda ajuda que surge é de fato a ajuda divina. Muitas vezes,
nos deparamos com pessoas que falam as palavras certas, que têm boas intenções, mas não têm a unção que vem de Deus. Quando isso acontece, podemos nos sentir tentados a seguir, a confiar, mas o Senhor nos chama a ser prudentes, a ouvir o que Ele diz no nosso coração. Se a pessoa que aparece é realmente enviada por Deus, o que ela traz para você não vai causar confusão, não vai tirar a sua paz, não vai te afastar do Senhor. Pelo contrário, ela vai te aproximar ainda mais dEle, vai trazer uma paz profunda, vai te direcionar para a verdade, vai te lembrar do propósito que Deus tem para você. Como a palavra nos ensina, a paz de Cristo deve governar o nosso coração. Colossenses 3:15. E quando uma pessoa que Deus envia chega, essa paz é o que vai te confirmar de que aquilo não é apenas uma coincidência, mas uma providência divina. E, ao mesmo tempo, essa pessoa nunca vai te pressionar a ir contra os seus valores, contra a sua fé ou contra a sua identidade em Cristo. Ela vai te impulsionar a ser quem você realmente é, a viver o chamado de Deus para a sua vida, sem pressões, mas com muita leveza e sabedoria. Portanto, é importante que você esteja atento. Filho, quando você encontrar alguém que te traz essa paz, que confirma as promessas de Deus para a sua vida e que, sem saber, te leva mais perto da vontade do Senhor, não hesite. Essa pessoa é uma chave que Deus colocou no seu caminho. Agradeça a Deus por ela e siga em frente com coragem, pois você está vivendo um dos momentos mais preciosos do seu caminho com Deus. Não subestime a simplicidade de um encontro, porque muitas vezes é no mais simples que Deus revela o maior milagre. Filho, Deus sabe exatamente o que precisa ser feito em sua vida, e Ele sabe o momento certo para agir. Muitas vezes temos a sensação de que estamos prontos, de que já fizemos tudo o que era necessário, mas o Senhor, em sua sabedoria infinita, nos prepara com paciência para aquilo que está por vir. A espera, embora pareça difícil, é um tempo de treinamento, um tempo de fortalecimento, de amadurecimento espiritual. Às vezes, Deus demora em responder nossas orações porque Ele está nos moldando, nos preparando para receber as bênçãos que Ele já planejou. Se Ele nos der algo muito grande antes do tempo, talvez não tenhamos a estrutura emocional, a maturidade espiritual ou a sabedoria para lidar com isso. Não é que Deus não queira nos abençoar, mas Ele sabe que a preparação é crucial. No entanto, mesmo na espera, Ele nunca está inativo. Ele está trabalhando, ajustando os detalhes, alinhando as circunstâncias e nos capacitando a sermos fiéis ao que Ele vai nos entregar. O processo de preparação envolve paciência, mas também nos ensina a confiar nele de forma mais profunda. Quando olhamos para a vida dos santos, vemos que a maioria deles passou por longos períodos de espera e provações. Eles não foram imediatamente elevados às grandes missões. Ao contrário, Deus os formou nas pequenas coisas, nas dificuldades, nas lutas diárias. É por isso que a espera não deve ser vista como um castigo ou um tempo perdido, mas como um tempo de formação e purificação. Durante esse tempo, Deus nos ensina a ser fiéis nas pequenas coisas. Porque, como a Escritura nos diz, quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A espera, então, é o campo onde nossa fé é testada, onde nossa paciência é cultivada e onde nos tornamos mais dependentes de Deus e menos dependentes de nós mesmos. Quando o momento chegar e as portas finalmente se abrirem,
você perceberá que, sem esse tempo de preparação, você não teria capacidade de aproveitar verdadeiramente a bênção que Deus estava esperando para te dar. Por isso, na próxima vez que sentir que nada está acontecendo, lembre-se, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando sua vida para algo muito maior do que você pode ver agora. E, quando o tempo de espera terminar, você será mais forte, mais maduro e mais pronto para aquilo que Ele preparou para você. Filho, é importante entender que Deus não nos chama para viver nossa fé isolados. Ele nos criou para vivermos em comunidade, para compartilharmos as nossas alegrias, dificuldades, bênçãos e até as nossas lutas. Isso não é apenas uma necessidade humana, mas um reflexo do plano divino no corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós tem um papel essencial, e a nossa missão só pode ser cumprida plenamente quando trabalhamos juntos, como membros de um único corpo. Às vezes, queremos fazer tudo sozinhos. Acreditamos que nossas vitórias devem ser conquistadas pela nossa força e esforço. Mas Deus nunca nos chama para a solidão. Olhe para os apóstolos, olhe para os santos, mesmo aqueles que tiveram grandes visões e missões, como São Paulo, sempre estavam rodeados de companheiros de caminhada. Eles tinham aqueles com quem podiam orar, partilhar, dividir os desafios e, principalmente, aqueles que os ajudavam a crescer na fé, o que vemos. Então, é que Deus nunca te chama para a missão sem te dar também uma comunidade, uma rede de apoio. Ele coloca pessoas ao seu lado, pessoas que, com seus dons e talentos, vão complementar o que falta em você. Quando você entender isso, verá que cada pessoa que Deus coloca na sua vida tem algo a oferecer. Algo que vai te ajudar a alcançar o propósito que Ele tem para você. Pode ser alguém que te ensina a confiar mais. Alguém que te corrige com amor. Alguém que te apoia nas dificuldades. E o mais bonito disso tudo é que Deus não só usa essas pessoas para te ajudar, mas também te usa para ser bênção na vida delas. A verdadeira força vem da união, da colaboração e do compartilhamento das graças de Deus. E quando você vive em comunidade, quando você está disposto a ajudar o outro, mesmo sem esperar nada em troca, Deus começa a operar de maneira poderosa. A missão não é mais uma carga pesada que você carrega sozinho, mas algo que você compartilha com outros. Um fardo que se torna leve quando é dividido. Assim, você se torna parte de um corpo que cresce, que se fortalece, que avança. E não importa qual seja o papel que você ocupe nesse corpo, o importante é estar em sintonia com o que Deus está fazendo. A igreja é o lugar onde podemos encontrar apoio, mas também onde devemos estar dispostos a ser o apoio para os outros. Então, não negligencie as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Abra o coração para elas. Reconheça que, muitas vezes, a ajuda de que você precisa pode vir de uma pessoa que está mais próxima do que você imagina. Filho, muitas vezes na vida parece que Deus está em silêncio, que Ele não está respondendo às suas orações, que tudo está parado e que nada está acontecendo. Mas é justamente nesses momentos de silêncio que Deus está trabalhando mais intensamente do que você pode imaginar. A Bíblia nos ensina que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e que os tempos dele não são os nossos tempos. Quando olhamos para a vida de muitos santos, vemos que a grande maioria passou por longos períodos de espera, por momentos de silêncio profundo onde parecia que Deus não falava, mas cada um deles foi moldado. Foi preparado durante essas fases. Na nossa vida, a espera é muitas vezes um tempo de refinamento, onde Deus
está nos ensinando a confiar nele. Mesmo quando não vemos ou sentimos nada, lembre-se de que ele nunca se cala sem motivo, mesmo no silêncio. Ele está agindo em sua vida. É durante esse tempo de espera que ele está preparando o seu coração, sua mente e sua alma para o que ele tem para você. Ele está alinhando todas as coisas no mundo espiritual e preparando as pessoas, os momentos e as circunstâncias que irão se alinhar para o seu bem. Então, ao invés de se desesperar no silêncio, aprenda a confiar ainda mais. O Salmo 27, 14 nos ensina: espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Isso nos mostra que a espera não é um tempo de fraqueza, mas de fortalecimento. Quando você se mantém firme e paciente, Deus está trabalhando dentro de você, moldando sua fé, ensinando-o a depender mais dele e menos de suas próprias forças. O silêncio de Deus não é abandono, mas uma oportunidade para que você cresça em confiança e em fé. Cada momento de espera tem o seu propósito. E quando o momento certo chegar, você perceberá que a paciência e a confiança em Deus te prepararam de uma maneira única, para que você possa receber as bênçãos dele com o coração preparado. Não tenha medo do silêncio. Aproveite esse tempo para se aproximar mais de Deus, para escutá-lo no silêncio do seu coração. Quando ele estiver pronto para agir, você saberá que foi exatamente o tempo de espera que você precisou para chegar àquilo que ele tinha preparado para você. Filho, quando Deus decide abrir uma porta em sua vida, não se engane, não é só um simples acontecimento. Quando o Senhor te dá algo, seja uma oportunidade, uma nova missão ou uma bênção. Ele não está te entregando algo leve e fácil de carregar. O que Deus coloca nas suas mãos sempre vem acompanhado de responsabilidade. Isso pode ser um peso grande, mas é também uma oportunidade de crescimento. Às vezes, vemos as bênçãos de Deus chegando e pensamos que tudo será simples, mas logo percebemos que as coisas começam a exigir mais de nós. E é nesse momento que precisamos de sabedoria e humildade para não sermos sobrecarregados pela dádiva, mas para usá-la da maneira certa. Olhe por exemplo de São Pedro, quando ele recebeu a grande pesca. Aquele momento foi extraordinário, mas ele não teve medo de chamar os outros para ajudar. Ele reconheceu que aquela bênção não era só para ele, mas para a comunidade. Quando Deus abre uma porta, Ele te chama não apenas para desfrutar daquilo, mas para compartilhar com os outros. Não é para que você se sinta confortável e relaxado, mas para que você cresça em responsabilidade. O fardo da bênção pode ser pesado, mas ele se torna leve quando você compartilha, quando você permite que outras pessoas participem daquilo que Deus fez na sua vida. Não tenha medo de chamar ajuda quando a bênção chega. O Senhor não te deu a bênção para que você fique sozinho e se sinta sobrecarregado, mas para que você a compartilhe, para que ela se multiplique. O peso da bênção é grande, mas também é grandiosa a alegria de saber que você pode ser uma bênção para os outros. Quando você percebe que a graça de Deus não é algo a ser guardado só para si, mas algo a ser espalhado, a sua vida se transforma. E, além disso, Deus sempre prepara o seu coração para aquilo que Ele está colocando em suas mãos. Quando Ele abre portas, Ele te prepara para caminhar através delas, não com ansiedade, mas com sabedoria e confiança em sua direção. Cada novo passo é uma oportunidade de ver o quanto Deus pode fazer por você e por meio de você. E como Ele sempre tem o controle de tudo, quando a bênção vem, não se esqueça de que o Senhor também te dá a capacidade de lidar com ela.
Ele não vai te sobrecarregar além da sua capacidade, mas vai te fortalecer para carregar o que Ele te entregou. Não se desespere quando as responsabilidades chegarem. Lembre-se de que Deus te deu essa oportunidade porque Ele confia em você e quer te ver crescer. Filho, em muitos momentos da vida, buscamos respostas de Deus. Procuramos sinais claros para nos orientar. Mas a verdade é que nem sempre o Senhor nos dá a resposta da forma que esperamos. Ele não se manifesta sempre em grandes milagres ou sinais visíveis. Mas muitas vezes Ele fala através de pequenos detalhes. Através de sinais sutis, que só podemos perceber quando estamos atentos. Deus é generoso em nos mostrar o caminho, mas Ele não nos força a seguir. Ele respeita nosso livre-arbítrio e, por isso, sempre nos dá a oportunidade de discernir os caminhos que Ele preparou para nós. Quando você busca por sinais de Deus, é preciso estar aberto, mas também prudente. Não é porque algo parece ser bom que seja necessariamente de Deus. Nem toda oportunidade, nem toda pessoa que aparece no seu caminho é enviada diretamente pelo Senhor. O discernimento é fundamental. A paz que vem do Espírito Santo é um dos maiores sinais de que estamos no caminho certo. Quando Deus nos fala, Ele não traz confusão, nem ansiedade, mas nos dá uma paz profunda que ultrapassa todo o entendimento, mesmo que as circunstâncias ao redor pareçam incertas. O coração que confia em Deus sente a sua paz guiando. Por isso, é importante que você aprenda a ouvir não apenas as palavras e os acontecimentos externos, mas também a voz interior que o Espírito Santo fala no seu coração. Deus pode falar de várias maneiras em uma conversa com um amigo, em um versículo da Bíblia que ressoa profundamente no seu espírito, em uma oração feita com fé. Esses pequenos sinais podem ser mais poderosos do que qualquer grande acontecimento. No entanto, é necessário ter o coração alinhado com a vontade de Deus, para perceber quando Ele está falando. A palavra de Deus, quando bem discernida, sempre nos guia, sempre nos confirma o caminho que devemos seguir. E lembre-se de que Deus nunca nos deixará sem resposta. Quando pedimos a Ele por direção, Ele se revela de acordo com a sua vontade e muitas vezes Ele nos dá os sinais de forma clara e simples. É preciso ter paciência e confiança de que, mesmo no silêncio, Ele está nos guiando e nos preparando para dar o próximo passo. O segredo está em confiar, em esperar com fé e em estar atento às pequenas pistas que Ele deixa no nosso caminho. Filho, a cada momento que Deus nos abençoa, Ele nos lembra que essas bênçãos não são apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Quando você recebe algo de Deus, seja um favor, uma oportunidade, um talento ou uma graça. Ele espera que você seja um canal dessa bênção para os outros. A bênção de Deus nunca é destinada a ficar confinada dentro de nós. Ela deve fluir, alcançar aqueles que estão ao seu redor e tocar muitas vidas. Quando Deus abençoa, Ele abençoa de maneira abundante. E o seu desejo é que essa abundância se espalhe, que ela não seja retida, mas compartilhada. Pense, por exemplo, em Abraão, a quem Deus prometeu que ele seria uma bênção para todas as nações da terra. Ele não recebeu a bênção apenas para si, mas para que, através dele, todas as gerações fossem tocadas da mesma forma. Você foi abençoado não apenas para ser feliz sozinho, mas para ser uma bênção para aqueles ao seu redor. Quando você começa a entender isso, percebe que
cada vitória, cada favor recebido, cada oportunidade que aparece, é uma chance de fazer o bem, de ajudar, de inspirar. Às vezes, pensamos que a bênção é algo que só beneficia a nossa vida, mas ela tem um poder transformador quando compartilhada. Pode ser algo simples como um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma ajuda financeira para quem precisa, ou simplesmente ouvir alguém que está passando por dificuldades. Esses pequenos gestos são poderosas bênçãos de Deus para o mundo. E não se engane, quanto mais você compartilha, mais a bênção cresce. O Senhor nunca nos dá algo para que guardemos para nós mesmos. Ele nos chama a ser instrumentos de sua graça e generosidade. Isso é o que significa viver como discípulos de Cristo, viver para os outros, com o coração voltado para o bem do próximo. Não tenha medo de ser generoso, de repartir aquilo que Deus te deu. Mesmo que você ache que tem pouco, saiba que para Deus, o que conta é a disposição do seu coração. Deus usará o que você tem para fazer grandes coisas. Quando você entende que suas bênçãos são para os outros, você começa a ver a sua vida de maneira diferente. Tudo o que você tem, tudo o que recebe, é uma oportunidade para abençoar. Esse é o verdadeiro significado da abundância. Não a acumulação para si mesmo, mas a distribuição para todos. E lembre-se, filho, a verdadeira felicidade está em ver que aquilo que Deus colocou em suas mãos não só trouxe alegria para você, mas também trouxe esperança, amor e transformação para os outros. Filho, quando Deus coloca um sonho no seu coração, Ele também dá a você a visão para alcançá-lo. Mas essa visão precisa ser clara. Muitos de nós, ao longo da vida, recebemos promessas de Deus, desejos no nosso coração e sentimentos de que há algo mais esperando por nós. No entanto, muitas vezes, essas coisas não acontecem imediatamente. Por quê? Porque muitas vezes a visão que Deus tem para a nossa vida precisa ser escrita, precisa ser planejada, precisa ser definida. No livro de Abacuque, Deus diz: escreva a visão, torne-a clara, para que todos possam ver. E é exatamente isso que precisamos fazer com a visão que Deus nos dá: escrever lá, organizar, torná-la algo palpável, algo para o qual possamos olhar todos os dias e lembrar do que Deus nos chamou para fazer. A visão de Deus não é algo abstrato ou distante, é algo que precisa ser planejado e vivido com intenção. Quando você escreve a visão, está declarando diante de Deus e de si mesmo que você acredita no que Ele tem para a sua vida, que você está disposto a trabalhar por aquilo, que você vai seguir em frente. Mesmo quando as coisas parecerem difíceis, às vezes temos medo de escrever a visão, porque achamos que ela nunca vai se realizar, que estamos apenas nos iludindo, mas a verdade é que quando colocamos nossos sonhos diante de Deus e trabalhamos com fé, Ele vai nos dar direção, Ele vai nos mostrar o caminho, e mesmo quando as coisas não acontecem imediatamente, a visão se torna uma força que nos impulsiona, nos dá foco e clareza. É como uma bússola que nos orienta, mesmo nos momentos de dúvida. A visão escrita nos ajuda a manter a fé viva, a perseverar mesmo nos momentos difíceis, porque sabemos para onde estamos indo. Deus nunca nos dá uma visão sem também nos dar os recursos necessários para alcançá-la. Isso não significa que o caminho será fácil, mas significa que Ele estará conosco em cada passo. Então, se você ainda não escreveu a visão que Deus colocou no seu coração,
Faça isso hoje. Coloque no papel. Torne-a clara. E comece a caminhar em direção a ela. Não importa se o começo é pequeno ou se a jornada parece longa. O importante é que você dê o primeiro passo de fé, confiando que Deus vai te guiar até o fim. Ele é fiel para cumprir o que começou em sua vida. Filho, a vida é feita de momentos que exigem coragem. Principalmente quando Deus abre uma porta diante de nós e nos chama a dar um passo que parece grande demais para nossas forças. Muitas vezes, o medo e a dúvida tentam nos paralisar. Olhamos para o que está à nossa frente e pensamos: eu não sou capaz. Isso é grande demais para mim. Mas a verdade é que, quando Deus abre uma porta, Ele não nos chama a atravessá-la com nossas próprias forças, mas com a confiança de que Ele estará conosco em cada passo. O mais importante não é saber tudo ou ter todas as respostas, mas confiar que, se Ele te chamou, Ele também te capacitará. Quando Deus diz vá, Ele não está esperando que você tenha tudo perfeito, mas que dê o primeiro passo de fé. Não espere até ter toda a certeza ou a segurança, porque muitas vezes é no caminho que a confiança vai sendo fortalecida. O Senhor nunca nos deixa sozinhos em nossos desafios. Quando Ele te chama a dar esse passo, é porque Ele já preparou tudo para você. Pode ser que no começo você sinta medo, insegurança, ou até mesmo uma sensação de que não está pronto. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele usa a nossa fragilidade para mostrar a sua força. Cada passo que você dá em direção ao que Ele te chamou a fazer, é um passo em direção àquilo que Ele preparou para você. E quando você se move em obediência, a porta se abre ainda mais. O caminho fica mais claro. E a paz começa a tomar conta do seu coração. Lembre-se, filho, a obediência a Deus nunca será em vão. Cada sim que você diz a Ele, mesmo que seja um sim dado com tremor, é um sim que Ele honra e usa para o cumprimento de seu plano na sua vida. Não se prenda ao medo, não se prenda à dúvida. Confie no processo. Mesmo quando não tiver todas as respostas, o Senhor te capacita a caminhar pela fé e, a cada passo, Ele se revela mais profundamente em sua vida. Filho, o caminho que Deus preparou para você não é um caminho solitário. Ele não te chamou para viver essa jornada sozinho, mas para ser parte de algo maior. Algo que transcende o que você pode ver e entender. Cada vez que Ele abre uma porta em sua vida, Ele não está apenas respondendo às suas orações, mas está te convidando a fazer parte de um plano divino que afeta mais pessoas do que você imagina. À medida que você recebe as bênçãos de Deus, Ele também te chama a ser um canal dessas bênçãos para os outros. Não se engane achando que as bênçãos de Deus são apenas para o seu bem-estar pessoal. Elas são para você. Sim, mas também para aqueles que cruzam o seu caminho. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Isso significa que o que Ele coloca em suas mãos não é apenas para você usufruir, mas para compartilhar, para multiplicar, para alcançar o coração de quem está ao seu redor. O Senhor espera que você leve a sua luz para os outros, que você seja um reflexo de sua graça e amor. E ao fazer isso, você vai perceber que a verdadeira alegria não está em acumular bênçãos, mas em repartir, em ajudar, em ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Cada história que você conta sobre a bondade de Deus, cada testemunho que você compartilha, é uma semente que pode germinar no coração de alguém. Não subestime o poder de um simples ato de generosidade
ou de uma palavra de encorajamento. Às vezes, o que parece pequeno aos seus olhos pode ser o que vai mudar o curso da vida de alguém. Quando você entende que Deus te abençoa para que você abençoe os outros, começa a viver de maneira diferente. Você passa a perceber que suas vitórias não são só suas, mas fazem parte de um plano maior, onde todos se ajudam, todos se elevam e todos avançam juntos. Esse é o coração de Deus para nós, um coração que deseja ver sua bondade se espalhar, um coração que se alegra quando vemos o próximo sendo abençoado como fomos abençoados. Portanto, filho, abra o seu coração para ser um canal da graça de Deus, para que a bênção que você recebe seja a semente para um futuro melhor para todos ao seu redor. O Senhor tem mais para você, mas Ele também tem mais para todos nós. E é com a nossa disposição de servir, de compartilhar, que Ele transforma vidas e revela a sua glória de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Filho, a vida muitas vezes nos apresenta desafios que parecem imensos e impossíveis de superar. Nesses momentos, é fácil sentir que estamos sozinhos, que não temos forças para continuar ou que nossas orações parecem não ser ouvidas. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele de uma maneira mais profunda. Quando as dificuldades surgem, Ele não nos abandona, mas usa esses momentos para nos fortalecer e nos ensinar a depender completamente dEle. Cada luta, cada obstáculo, cada dificuldade é uma oportunidade para crescer na fé e na confiança. Deus nunca nos dá uma carga maior do que podemos carregar, mas nos dá os meios para superá-la, por meio da sua graça. Às vezes, a sensação de estar sozinho é apenas uma oportunidade para reconhecer que é Ele quem está nos sustentando e nos guiando. Lembre-se de que, mesmo nos momentos de dor e luta, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele conhece o fim de cada caminho e, por mais que as situações pareçam fora de controle, Ele tem tudo sob sua soberania. Quando a vida parece nos apertar, Deus está ali, com uma mão estendida, esperando que confiemos nele, que entreguemos nossas preocupações e incertezas em suas mãos. Muitas vezes, o que precisamos fazer é apenas dar o próximo passo, confiar que Ele está conosco e seguir em frente. Mesmo sem ver claramente o futuro, à medida que você caminha pela fé, você vai perceber que Deus vai abrindo portas, trazendo respostas e oferecendo força no momento certo. E mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você espera ou no tempo que você gostaria, saiba que Ele está no controle, trabalhando para o seu bem. No fim, você verá que as lutas que enfrentou te tornaram mais forte, mais resiliente e mais preparado para viver o propósito que Ele tem para você. Não desista. Filho, continue confiando, continue acreditando, porque Deus é fiel e sempre vai estar ao seu lado, guiando os seus passos e capacitando você para o que está por vir. Filho, a vida cristã é uma caminhada de constantes escolhas e decisões, à medida que seguimos o caminho que Deus preparou para nós. Somos constantemente desafiados a discernir a sua vontade e a tomar decisões que nos alinhem com os seus propósitos. E isso exige não só fé, mas também sabedoria. Muitas vezes, podemos ser tentados a tomar atalhos, a buscar soluções rápidas ou a seguir o caminho mais fácil. Mas o Senhor nos chama a viver com integridade, a ser fiéis ao seu chamado, mesmo quando isso significa renunciar aos nossos próprios desejos ou enfrentar dificuldades.
O caminho de Deus nem sempre é o mais simples, mas é o único que nos conduz à verdadeira paz e à plenitude da vida. Quando tomamos decisões que honram a Deus, mesmo quando elas exigem sacrifício, estamos escolhendo viver conforme o seu plano perfeito para nós. E, ao fazer isso, a nossa confiança nele cresce. Ele não nos promete um caminho sem obstáculos, mas nos assegura que, quando vivemos em obediência, Ele sempre estará conosco, guiando-nos, sustentando-nos e nos capacitando a cada passo de fé, a cada decisão tomada com o coração voltado para Deus. Ele vai nos mostrando o caminho, até que, no final, possamos olhar para trás e ver que todas as escolhas feitas, por mais difíceis que tenham sido, nos levaram a um lugar melhor. Deus não nos deixa sozinhos nas nossas escolhas. Ele nos dá a sabedoria necessária. Ele nos envia o Espírito Santo para nos guiar e nos fortalece, para que possamos permanecer firmes em nossa fé. Portanto, ao tomar decisões na sua vida, lembre-se sempre de que Deus está ao seu lado. Ele está ouvindo suas orações, Ele conhece seus anseios e Ele quer o melhor para você. Confie nele, siga o seu caminho e saiba que, por mais desafiador que seja, Ele te conduzirá com amor, paciência e fidelidade, até que você alcance tudo o que Ele preparou para você. Filho, ao longo da nossa jornada de fé, Deus nos chama a viver com um coração cheio de gratidão, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A gratidão não é apenas uma resposta a momentos de alegria, mas uma atitude contínua que escolhemos ter diante de Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como gostaríamos ou quando enfrentamos dificuldades. A gratidão nos mantém firmes e nos lembra das bênçãos que já recebemos. O Senhor, em sua infinita bondade, nos dá tantas dádivas diárias, muitas das quais passamos por alto, mas que têm um profundo impacto em nossas vidas. Quando cultivamos um coração agradecido, começamos a perceber a mão de Deus em todos os detalhes, desde as pequenas bênçãos até as grandes vitórias. A gratidão transforma a nossa perspectiva, pois nos ensina a ver o que temos. Em vez de focar no que nos falta, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, podemos agradecer por sua presença constante, pela força que Ele nos dá para seguir em frente e pela certeza de que Ele nunca nos abandona. A vida cristã não é isenta de desafios, mas a gratidão nos ajuda a enxergar além das dificuldades e a confiar que Deus está no controle de tudo. Quando somos gratos, não apenas reconhecemos o que Deus fez por nós, mas também nos tornamos mais atentos ao seu agir em nossas vidas, o que nos torna mais sensíveis às suas orientações. Um coração grato é um coração que vive em paz, porque sabe que, independentemente do que aconteça, a bondade de Deus nunca falha. Portanto, em todos os momentos, mesmo nas lutas, procure agradecer. A gratidão não apenas honra a Deus, mas também nos fortalece e nos prepara para receber mais da sua graça. Ela nos mantém alinhados com o seu propósito, nos lembrando de que, no final, Ele é sempre fiel e bom. Filho, há momentos na vida em que tudo parece estar no lugar certo, mas ao mesmo tempo, o caminho à frente parece incerto e até mesmo difícil. Nesses momentos, a confiança em Deus é a chave para que possamos seguir em frente com esperança. Muitas vezes,
nos deparamos com desafios que nos fazem questionar as escolhas que fizemos ou até mesmo a nossa fé. Mas é nesses momentos que Deus nos convida a confiar nele de uma maneira mais profunda. Quando olhamos para os relatos bíblicos, vemos que todos os grandes homens e mulheres de fé passaram por períodos de incerteza, mas nunca deixaram de confiar no Senhor. Abraão, por exemplo, foi chamado a deixar tudo para trás, a caminhar por um caminho desconhecido, mas ele confiou na promessa de Deus. Mesmo sem ver o fim da jornada, ele acreditou que Deus estava no controle. Da mesma forma, em nossa vida, Deus nos pede para dar passos de fé, mesmo quando não entendemos o que está por vir. Às vezes, temos medo do que não podemos ver, mas é justamente nessa falta de visibilidade que nossa fé é fortalecida. Deus não nos dá todos os detalhes do caminho, mas Ele nos dá a certeza de que Ele está conosco a cada passo. Quando o medo e a dúvida surgem, é importante lembrar que Deus não nos chamou para viver na insegurança, mas para viver pela fé. E a fé não é sobre ver o caminho claramente à nossa frente, mas sobre confiar que Ele já preparou tudo para nós. Quando enfrentamos os momentos de incerteza, é um convite para nos aproximarmos mais de Deus, para buscarmos a sua presença e ouvirmos a sua voz. Ele é fiel e Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Deus está trabalhando em nossa vida de formas que muitas vezes não vemos, mas Ele está sempre presente, guiando-nos com seu amor e sabedoria. Então, mesmo quando as coisas não parecem claras, lembre-se de que você pode confiar em Deus. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E ao confiar nele, você verá que Ele nunca falha. Ele sempre cumpre as promessas que faz e estará ao seu lado. Não importa o que aconteça.